Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Em João, versículo 6, capítulo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão, de quase 5.000 pessoas, tem necessidades de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Felipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade prevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam dele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhes as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecauções, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. E livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
e tenha a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária, Senhor. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora desta casa e da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. A gente viu a semana passada a situação do nosso amigo Licinho, que estava passando pela provação da sexualidade, que depois que a sua esposa partiu, ele foi assediado por algumas mulheres a respeito de se entregar para experiências sexuais, já uma vez que estava livre e desimpedido. E ele, sabendo que tinha se consociado com a sua alma idêntica, que havia sentido o calor desse afeto do ponto de vista espiritual, não sentia envolvimento com mais ninguém. Nem tampouco iria se entregar para experiências físicas em que não havia a troca de fluidos afetivos no mundo espiritual. Então a gente viu a semana passada a situação que a companheira estava tentando provocar. Desamorada, prometeu um escândalo, no qual, totalmente incorporada por entidade leviana do seu mesmo Jair, acusava de má conduta em relação a outra dama de quem tinha ciúme, gerando um ambiente desagradável e psicosfera venenosa que dava margem a comentários injustos e sempre do mesmo agrado daqueles companheiros desocupados que se comprazem em gerar situações penosas. E uma das coisas que a gente mais debateu foi a respeito desses companheiros desocupados. Porque muitas vezes a gente se comporta com esses companheiros, sabe? Toda vez que você pega uma mensagem no seu WhatsApp, Facebook, ou seja lá o que for, e que é uma mensagem que não retrata a verdade, e que você passa isso para frente, sem averiguar o que você está fazendo, você está sendo esses companheiros desocupados, que vivem para levar coisas mentirosas e injuriosas dos outros adiante. Sabe? E a gente precisa sempre chamar atenção a isso. Porque vez por outras, quando você vê algum comentário em que você quer passar adiante, a primeira coisa que você é chamado à sua responsabilidade é ver se aquilo ali é verdadeiro. Se for verdadeiro, de você achar que deve ser passado adiante, se você achar que não vai ferir nem a você nem aos outros, você passa. Porque muitas vezes, sendo verdadeiro, mas que vai ajudar a ferir os outros, é melhor que você não faça. É melhor que você deixe a coisa acontecer com naturalidade. Porque a verdade não precisa de divulgador. Ela vai se estabelecer por ela mesma. A verdade não precisa de defensor. Porque ela, por si só, já é a verdade. Então ninguém tem que defender a verdade. Então não é preciso, em nome da verdade, a gente querer se exaltar em cima disso. Porque toda vez que você sobe em cima de um pedestal para querer usar da verdade, você vai estar sendo orgulhoso. Então que a gente tenha muito bom senso naquilo que a gente for divulgar adiante. Sabe? E hoje a gente vai analisar isso aqui. Foram 2 anos de longas e lutas severas, mas sem desistência de minha parte. Felizmente, o reto proceder, a severidade imposta aos meus atos,
a disciplina da desincumbência dos deveres, fizeram-se os meus argumentos de inocência, que terminaram por prevalecer ante a insidiosa perseguição. Então vamos ver isso aqui com calma. 2 anos de lutas severas, mas sem desistência de minha parte. Você imagina o que é você ficar 2 anos frequentando a mesma casa, 2, 3 vezes por semana, convivendo com as mesmas pessoas, sendo questionado da sua capacidade de ser honesto e do seu reto proceder, vendo comentários que não se retratavam na verdade, onde muitas dessas pessoas desocupadas estavam o tempo todo apontando o dedo, e quando não apontavam o dedo, apontavam o olhar malicioso. É preciso você ter muita paciência, porque é aí que entra essa palavra. E além da paciência, você tem que ter outra palavra junto dela para que você consiga vencer as dificuldades, que é a coragem. A gente sempre estudou aqui que sem paciência e sem coragem, ninguém vai conseguir trabalhar virtude nenhuma. Imagina uma virtude que seja impaciente. Não existe. Agora você imagina qualquer vício, paixão, toda ela é impaciente. Então a paciência, que em sua definição estão contidas 3 grandes virtudes, que é a tolerância, a resignação e a perseverança. Ela é fundamental para qualquer trabalhador no caminho do bem. No caso dele aqui, ele mostrava a perseverança que ele estava tendo, lutando sempre sem desistir. Perseverança é eu insistir na esperança. Esperança é essa que nasce da minha fé, pelo que eu estou fazendo hoje. Então ele fazia hoje, amanhã e sempre, olhando para a esperança, que é a boa perspectiva do amanhã que ele está tendo, e fazia isso com perseverança, hoje, amanhã e sempre. A gente já falou para vocês aqui que a fé, ela diz respeito ao eu experiencial que eu estou vivendo. Enquanto a esperança, ela diz respeito ao eu projetivo do amanhã. A fé e o eu experiencial que eu estou vivendo hoje, ele diz respeito aos 3 segundos que eu estou trabalhando. De 3 segundos até 3 minutos no máximo, ele diz respeito à minha fé. Além disso, já é esperança. Então, é fundamental a gente compreender isso, sabe? Porque quando você fala de fé, muitas vezes as pessoas confundem fé com esperança. Entende? E às vezes confundem a esperança com a perseverança, que são coisas totalmente diferentes, sabe? A fé é esse sentimento que está mobilizando o esforço de mim para que a minha vontade atue no que eu estou fazendo aqui, agora. A fé diz respeito ao presente aqui, agora. Depois de 3 minutos ou mais, isso já diz respeito à esperança, porque o que eu estou fazendo aqui agora, imaginando o que vai acontecer depois, essa imaginação do que está acontecendo depois já é a minha esperança. E quando eu faço aqui agora, olhando para esses 3 minutos que eu estou fazendo adiante, e eu vejo o amanhã lá adiante, sabendo que eu tenho mais dificuldades e que eu tenho que insistir na esperança, isso chama de perseverança. É o que ele tinha. Foi a perseverança que deu para ele a energia que ele precisava para continuar na esperança e na fé do que ele estava realizando, para ele conseguir sobreviver esses 2 anos de perseguição. É muito interessante, sabe? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas começarem a fazer as coisas, e quando ela está fazendo é a fé, e ela fazendo isso com esperança, vou fazer hoje, vou fazer daqui 5 minutos, daqui 10, daqui 1 hora, isso é respeito à esperança. Elas até que fazem bonitinho, sabe? Mas quando elas não têm a perseverança, elas fazem hoje, com 1 semana, com 2 semanas, com 1 mês, já estão
vacilando um pouco, depois de 2 meses vacilam mais ainda, e essa vacilação que vai aumentando cada vez mais é por falta da perseverança. Ela tinha fé, ela tinha esperança, mas ela não soube trabalhar a perseverança, sabe? Então é muito bonito a gente ver ele falando isso aqui para a gente, para que a gente saiba usar a nossa paciência, que é onde está a perseverança, para que você faça hoje, amanhã e sempre, para que você não desista jamais. Porque a pessoa que quer mudar ou quer solidificar algo que ela está aprendendo, ele estava aprendendo. Ele não era nenhum missionário, ele era um espírito comum como todos nós, e que passou por situações extremamente desagradáveis que a gente aqui não passou. Porque ele nasceu numa família de pais obsidiados, que judiavam dele. Ele não teve condição de ter um grande estudo. Ele passava fome e necessidade. Depois que o pai morreu, que chegou o padrasto, foi que começou a dar educação para ele. Ele não teve a condição de ser educado numa escolinha, como a maioria da gente aqui teve. De ter pai que bancasse a coisa, que você levasse adiante para ter seu curso profissional. Ele não teve nada disso. Foi o padrasto que levou ele para uma casa espírita e que ele encontrou-se lá dentro, porque até então ele sofria perseguição pela mediunidade aflorada desde a infância dos seus desafetos do passado. E foi lá dessa casa espírita que ele disse: é aqui que eu vou procurar me equilibrar. E ele procurou a casa espírita, ele frequentou a casa espírita com afinco. Ele não pedia reunião, ele não pedia nenhuma educação instrutiva que tinha na casa espírita. Ele levou adiante, frequentou tudo que existia na casa espírita. Depois de adulto é que ele encontrou essa alma querida da vida dele, e que havia uma identificação perfeita entre os dois que se amavam profundamente, porque eram almas identificadas com a outra. E no entanto ele só pôde desfrutar desse amor da vida dele 2 anos. Depois de 2 anos, ela pegou tuberculose e logo em seguida morreu. E ele, vendo a perda do seu ente amado, tendo já um trabalho que não dava sustento, teve que passar por essas situações conflitivas dentro da casa espírita, que era o meio que levava equilíbrio para ele. E mesmo dentro da casa espírita, que tinha esse equilíbrio para ele foi o tempo todo sendo tentado pelos obsessores dele a tirarem ele da casa espírita, através desses comentários desavorados dessa pessoa. Entendeu? Ele, diante disso tudo, ele continuou com perseverança, ele continuou com paciência, porque é a paciência junto com a coragem que me faz vencer qualquer dificuldade que eu tenho. Sem isso eu não vou estar vencendo nada. Eu vou estar criando situações em que na verdade não é aquilo que eu estou trabalhando dentro de mim, porque sem a paciência eu não tenho virtude. Paciência é o pedestal onde se assenta qualquer virtude que você possa imaginar. Então ele teve isso e superou esses 2 anos de dificuldades. E ele dá uma receita para a gente do que ele fez para poder superar. E é aí que está a beleza da coisa, sabe? Ele mostra a atitude dele, que fez ele vencer essa legítima verdade da sexualidade, e como ele teve que agir para poder se superar. E ele continua dizendo para a gente: felizmente, o reto proceder. Então ele tinha um comportamento coerente com a verdade que ele vivia. Ele trabalhava para ter um comportamento cada vez mais edificante na vida dele. Então quem tem um comportamento correto não falta com as suas obrigações. Ele era um cumpridor das obrigações dele. Porque está chovendo canivete, ele ia lá e fazia o que tinha que fazer. Ele vencia as dificuldades. Porque é aí que a espiritualidade boa e amiga vem nos dar sustento para as dificuldades que a gente está vivendo. A gente sempre falou para vocês, a gente estudou ontem aqui isso, entende que a prece, a oração, ela só traz 2 coisas para a gente: luz para o entendimento daquilo que eu estou passando, e força para a vontade, para que eu continue agindo no caminho do bem.
Então, aquele que está agindo no caminho do bem, que está tendo um comportamento de acordo com isso, a espiritualidade superior sempre vai nos ajudar. E ela não vai nos ajudar afastando as dificuldades. Não. As dificuldades são méritos nossos, que a gente vai usar o nosso livre-arbítrio para poder superar. O meu livre-arbítrio diz respeito à escolha do que eu estou fazendo e como eu vou estar agindo. Então era isso que acontecia com ele. Ele sabia como deveria agir, sabia que deveria ter um comportamento coerente. Então ele não se entregava para as dificuldades. Ele ia à luta, e indo à luta, cada vez mais ele tinha tendo esclarecimento para continuar tendo entendimento de como fazer certo. E cada vez mais ele estava recebendo energia para fortalecer sua coragem, para que ele continuasse vencendo as dificuldades. Porque o mérito é daquele que trabalha. Se fosse a espiritualidade superior que viesse afastar dele as dificuldades, o mérito seria da espiritualidade superior e não dele. O mérito é de quem trabalha, e quem devia trabalhar era ele com o comportamento correto. Então ele não permitia para ele ter um comportamento inadequado. Ele mostrava aos outros, pelo comportamento dele, como era fazer certo. Mas aí tem uma situação muito delicada, sabe? Porque muitas vezes as pessoas mostram para o outro o comportamento correto, mas que no fundo não é aquilo que eles estão trabalhando dentro deles. Pessoas mostram pela aparência, mas não mostram pela essência. E aquele que tem um comportamento coerente é aquele que mostra pela essência, sabe? Então, ele tinha esse reto proceder porque ele tinha severidade imposta aos seus atos. Ele fazia isso na sua essência. Ele fazia isso como um dever para ele. Então, ele sabia analisar a situação dele, usava a consciência dele para fazer aquilo que é certo. Ele fazia com lucidez o que estava fazendo. Porque a consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos que eu vou praticar. Então ele fazia isso com responsabilidade, porque a responsabilidade é a capacidade que a gente tem de responder pelos valores dos nossos atos. Por isso que a gente fala para vocês, consciência e responsabilidade nunca estão separadas uma das outras. São duas coisas que andam junto. Só tem responsabilidade a pessoa que é consciente. E vai ser sendo consciente que ele vai ter a responsabilidade. A gente tem que agir com consciência, porque agindo com consciência eu vou ter responsabilidade. O que é diferente quando você age por obediência. A pessoa que age por obediência, ela se joga na situação de ter um comportamento de acordo com algo que está lhe convidando, sem que no íntimo ela esteja aceitando. As pessoas acham que agindo por obediência estão bem na fita. Não estão. Não estão. Obediente, eu já dei esse exemplo para vocês, é aquele que está dirigindo e como tem um radar lá na frente, ele sabe que se ultrapassar a velocidade ele vai ser multado, então ele obedece à lei, tira o pé, passa bem, não é multado, e depois que não é multado ele enfia o pé e vai adiante. Aquele que tem responsabilidade não precisa de radar, não precisa de lei nenhuma, apenas dizer que é até 110 e ele com responsabilidade ele vai no máximo até 110. Igual fica pronto na escola, né? A professora chama, a mãe fala, meu filho é tão obediente em casa, né? Mas não é responsável. E a gente tem que ensinar nossos filhos a serem pessoas responsáveis. Para que quando a gente for embora, ele continue sendo responsável. Porque se ele for só obediente a você, quando você se for, ele não tem mais o parâmetro da obediência. E vai fazer tudo que é coisa inconsequente na vida. Então, às vezes, a gente escuta muitas pessoas falando em obediência, mas são poucos os que falam de responsabilidade. A obediência é um comportamento que eu tenho de fora, a responsabilidade eu tenho de dentro.
Porque é a minha consciência que está dizendo que deve ser feito desse jeito. Então, quando você for se impor a alguma coisa, não seja obediente, mas seja responsável, sabendo que a responsabilidade, que é a capacidade que eu vou ter de responder pelos meus atos, ela vai ser uma consequência da minha consciência, que vai analisar e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Toda vez que você age com consciência, você nunca vai criar máscara do ego. Toda vez que você age só por obediência, você está criando máscara do ego. E se você cria máscara do ego, você vive pelo ego, para o ego e para tudo que o ego te proporciona. E quem vive para o ego, não vive para o ser espiritual que é. Quem vive para o ego, vive para a personalidade que ele está. E como você vive para a personalidade que você está, quando você desencarnar, aquilo vai se acabar. E você vai ter que ser chamado à responsabilidade do ser espiritual que você é. E aí a tua consciência, que vai estar sendo analisada pela responsabilidade que você deveria ter, vai estar lá te julgando, dizendo que você deveria ter feito com responsabilidade, mas você não fez. E de quem é a grande culpa disso aí? É de Jesus? É de Deus, dos protetores? Ou é de você que foi uma pessoa inconsequente? Então, vamos parar um pouco e analisar essa orientação que ele nos dá. Para que o nosso comportamento seja aquilo que a nossa essência está nos mostrando que a gente deve ser. Porque isso é extremamente triste, sabe? Um pai que fica educando seu filho por obediência, ele está cometendo um ato muito grave na deseducação do seu filho. Porque ele fala para o filho aquilo que no interior dele ele não é. Você pode até estar ferindo a razão do seu filho, mas você não está mostrando a emotividade para ele da atitude correta como deve ser. Então o seu filho vai entender, mas ele não vai sentir o que deve ser feito. E quando a pessoa não sente, apenas entende, ele não modifica a si mesmo. Porque o que vale é o que eu sinto. Por isso que a gente fala para vocês que a aprendizagem, ela é composta de 3 estágios que se seguem naturalmente um ao outro. O primeiro que é o conhecimento informativo, que é o que a razão está mostrando. Quando o pai está chamando o filho para a obediência, ele está levando conhecimento informativo. Mas a informação por si só não modifica ninguém. Porque quantas encarnações a gente já não teve com a informação que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas? E a gente até hoje não ama. Quantas encarnações a gente já não teve que deveríamos amar o próximo como a si mesmo? E a gente não ama. Quantas encarnações a gente já não teve que deveríamos amar os nossos inimigos? E aí é que a gente não ama mesmo. Então são informações que ferem a razão, mas não está sendo trazido para a nossa emotividade. Por isso que para você aprender, além de você ter o conhecimento informativo, que é o entendimento de algo novo que você não tem, você tem que refletir ele em você. O que é que essa informação serve para mim? O que é que ela vai trazer de novidade para mim? Então eu reflito ela em mim, com o que eu sou. Então esse conhecimento
informativo precisa ser um conhecimento reflexivo, porque você sente ele em você. Por isso que a gente tem que educar nossos filhos com responsabilidade, para que a gente leve para ele não só o conhecimento informativo que fere a razão, mas o conhecimento reflexivo, porque está dentro de mim e eu estou dando esse sentimento para ele. E aí ele vai ser chamado para a responsabilidade de trazer isso tudo para ele e refletir nele, como eu refleti em mim e como eu estou dando para ele. Para que ele concorde em fazer o que é certo com consciência. Porque se ele estiver concordando e não está agindo como ser consciente, ele pode estar sendo muito obediente, mas nunca vai ser responsável. E quando ele sair da casa e for viver lá fora, ele não tem mais o freio daquilo que dava obediência para ele. Então a gente vê os pais falando para a gente nos consultórios: meu filho é um santo dentro de casa, mas quando ele sai lá fora, meu Deus, Deus nos acuda. Eu não sabia que era desse jeito, só agora que a professora está falando, só agora que os coleguinhas me falaram. Pois é desse jeito. Então, se você faz isso com você, você tem a autoridade de levar isso para os outros, de levar com autoridade para as pessoas, entende? E quando você leva isso com autoridade, é a mesma coisa que acontece no mundo espiritual. O que é que rege no mundo espiritual, no relacionamento entre os espíritos? Não é a elevação moral que eles têm sobre os outros? Quando está superior, fala, os outros não baixam as orelhas e faz direitinho? Não é assim que a gente aprende? Não é assim que está no livro dos Espíritos, está no Evangelho, tem tudo que é canto? Então, quando você tem essa elevação moral, porque você age com responsabilidade e você vai levar isso para o seu filho, aquele espírito que muitas vezes está titubeante no caminho que está seguindo, ele vai ser chamado a essa responsabilidade. Ele vai parar e vai ser contido, porque ele sabe que você está falando para ele com autoridade do que você está dizendo. Então era assim que ele procurava fazer no comportamento dele. Ele não se mostrava só como é ser um bom espírita, frequentando, ficando caladinho, comportando como um santo lá, e tal. Lá fora, quando ele saía, ele tinha o mesmo comportamento. Ele não fumava, ele não bebia, ele não tinha vícios, ele lutava para a sua reforma moral, fazendo isso com consciência. Então, o comportamento que ele tinha dentro era lá fora, porque quando ele agia com severidade imposta aos seus atos, com responsabilidade dele para com ele mesmo. Não precisava ninguém falar para ele que era assim, assim, assado, não. Ele sabia o que deveria fazer. Aí você vai dizer: mas ele sabia, mas eu não sei. Você sabe. No íntimo, todos nós sabemos. Porque você, quando está no mundo espiritual, se preparando para encarnar, você faz uma proposta de você para consigo mesmo, de passar por certas dificuldades e saber como vencer. Seu propósito existencial é aquilo que você monta para você. E você vai estudar no mundo espiritual e vai se capacitar para isso. É o teu esforço quem te capacita. Eu acho muito interessante umas mensagenzinhas que falam aí no WhatsApp: Deus capacita os escolhidos. Não, filho. Deus não vai ser um pai caprichoso para ajudar uns em detrimento dos outros. É você quem se capacita. E você começa a fazer isso no mundo espiritual. Quando você olha para trás, vê as encarnações anteriores que você fez, as bobagens que praticou, e sabe que praticou, as oportunidades que teve, que você desprezou, e você vê os que estavam junto contigo, e uns foram adiante, e você ficou para trás, e você vê a espiritualidade, os que são superiores seus,
e que sabem que eles conseguiram aquilo pelo esforço, pelo capricho, com a dedicação de fazer o que é bem e o que é certo. E você sabe que isso estava dentro de você para você fazer, mas que você não fez. Então você estuda, você é orientado, você vai cada vez mais se exercitar naquilo que você precisa aprender. Para que quando mergulhar aqui na terra, isso fica gravado de uma forma latente no teu pré-frontal, que é onde está a casa das relações superiores de cada um de nós. E quando você mergulha aqui na carne, e mergulha aqui na carne com esse propósito, e porque a espiritualidade superior preparou um programa para você desenvolver o seu propósito. Eles vão dar uma trilha, um caminho que vai ser o melhor que você deve seguir para desenvolver esse propósito que está guardado em você. E que lá dentro de você, você sabe que está ao seu alcance em realizar. Mas você só vai realizar esse propósito se pelo esforço próprio seu você for trazer da forma latente para a forma patente aquilo que está no teu pré-frontal. Foi o que aconteceu com ele. Que depois que chegou à adolescência, com os problemas já espirituais que tinham, e que foi mostrado para ele a doutrina espírita, ele agarrou com unhas e dentes e foi à luta. E estudando, trabalhando, aprendendo, vivenciando, ele foi trazendo da forma latente o que deveria da forma patente colocar em ação. Ele trouxe isso com responsabilidade. Então você tem a ideia, e só você tem, porque a sua prova, a sua expiação e sua missão é sua, não é dos outros. E o que pertence a você, só a você cabe e não aos outros. Por isso que Jesus falou para a gente: se queres seguir minhas pegadas, abdica de ti mesmo, abraça a tua cruz, para depois seguir Jesus. Ele deu duas condições para poder seguir ele. Primeiro, abdicar dos meus interesses humanos, que eu tanto me encanto pelo que a carne me oferece. Mas além disso, para eu abraçar a minha cruz, que são as provas, as expiações que a vida me oferece, aceitando como uma dádiva divina, em que eu, através disso, vou trazer da forma patente para a forma latente aquilo que está guardado em minha mente, para depois eu seguir Jesus. Mas a gente faz o inverso, porque a gente cria máscara do ego, a gente cria aparência. A gente diz que segue Jesus, mas fica reclamando o tempo todo da vida que a gente tem. A gente diz que segue Jesus, mas além de não abraçar a nossa cruz, a gente não abdica das qualidades humanas que a carne nos oferece. Então eu quero ter direito aos que os prazeres humanos me oferecem. Então eu me comporto bonitinho dentro da casa espírita, ou em qualquer tempo que esteja por aí. Mas quando eu saio, em vez de eu ser um espírita consciente e viver a espiritualidade em minha vida humana, eu esqueço o meu lado espiritual e vivo as qualidades humanas que eu tanto gosto. Então são aquelas pessoas que a gente classifica como os espíritas materialistas. São bonitinhos dentro da casa e são muito materialistas fora da casa. Então ele fazia isso com o comportamento dele externo, porque ele trabalhava a consciência e a responsabilidade dentro dele para com ele mesmo. Então, além disso, de mostrar no comportamento lá fora o que ele trabalhava na sua essência, ele tinha disciplina da desincumbência dos deveres. Então, tudo aquilo que ele fazia, ele não fazia porque queria. Ele não fazia porque podia. Ele fazia porque devia. Pois é assim que acontece. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo.
E geralmente o que eu devo é o que eu não quero. A gente vive muito iludido porque a gente gosta do querer nosso. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E se alguém não está me ajudando no meu querer, eu já fico muito bravo da vida, tá entendendo? Eu já fico muito irritado. Eu já perco as estribeiras, porque eu faço tudo para você, faço tudo para fulano, faço tudo para ciclano, e ninguém faz nada por mim. Só eu, e vocês nada. Não. Ninguém está aqui para fazer nosso querer. Você, quando se põe de santo, junta as suas mãos e faz a oração do Pai Nosso. Você não diz: seja feito o meu querer, tanto na terra como no céu. Mas você diz: seja feita a sua vontade, Pai, tanto na terra quanto no céu. E qual é a vontade de Deus na sua vida? Você já parou para pensar qual é? Porque se você não parou para pensar qual é, o que é que você está dizendo para Deus que seja feita a vontade dele? Aí está sendo hipocrisia de sua parte. A vontade de Deus na sua vida é você aceitar o corpo que você tem para cuidar dele da melhor maneira possível, para ter uma existência cada vez mais longa. A vontade de Deus na sua vida é você não só cuidar do ponto de vista saudável, mas você também não querer usar roupas de uma estética que seu corpo já não tem condição de dar. A vontade de Deus na sua vida é fazer você saber aceitar com paciência, lá vem a palavra de Deus, paciência, o pai e a mãe que você teve, o filho ou a filha que a vida te deu. Aceitar no sentido de entender ele como ele é, sabendo que ele tem um lado positivo, um lado negativo, e você vai aceitar as duas coisas. O positivo para tornar ele cada vez melhor, e o negativo para tornar aquilo positivo. Porque reforma moral é isso. Reforma moral não é eu fazer só a mudança do que eu tenho de negativo para positivo. Não. É eu saber que eu tenho positivo e que eu posso tornar melhor. É eu ir para frente sempre, com as qualidades que eu já tenho e educando os defeitos que ainda fazem parte de mim. Então, eu saber aceitar a minha família, pai, mãe, eu saber aceitar os filhos, é a vontade de Deus na tua vida. Porque a gente não tem os pais que a gente gostaria, nem tão pouco os filhos que gostaria, mas a gente tem os pais e os filhos que a gente merece. E merece porque a gente tem um relacionamento com eles que já vem de encarnações passadas. Que é difícil você ter um filho por acaso, é complicado isso. A vontade de Deus na sua vida é você saber aceitar o cônjuge que você tem. Porque a maioria dos nossos relacionamentos não tem a graça de ser por almas afins como era dele. Muitas vezes a gente se reúne com os outros, não porque a gente está se identificando com o outro, mas porque os outros fazem a gente se identificar com as dívidas que a gente tem diante da lei de Deus. E como essas dívidas são similares, a gente se sente atraído um pelo outro, porque vai ser um trabalhando pelo outro, que a gente pode se resgatar diante da lei do Pai Eterno. Então, os nossos relacionamentos afetivos, muitas vezes a gente começa com essa afeição, muitas vezes só na afeição física, e que a gente precisava trabalhar um pouco de estima para começar a ter um pouco de afeição espiritual, e às vezes isso não acontece. Por isso que hoje em dia, a estatística hoje é que dos relacionamentos que acontecem, 50% vai estar desfeito nos próximos 15 anos. E desses 50% que não vão estar desfeitos nos próximos 15 anos, 50% vai estar desfeito adiante e apenas 25% vão terminar junto aos trancos e barrancos. Então essa é a vontade de Deus na nossa vida. Saber aceitar o nosso cônjuge, porque não faz parte do plano existencial de ninguém dizer que vai casar e separar depois. Não é complicado isso? Pois é. É assim mesmo. O plano existencial monta uma estrutura em que você vai ter esse cônjuge e vai ser levado adiante.
sem ter essa capacidade de separação por conflitos, ou seja lá o que for. É lógico que a gente sabe, e no livro Ação e Reação de André Luiz, no final, não serve ser distinto, no final dele tem 2 capítulos em que ele faz um relato fantástico, maravilhoso, sobre os relacionamentos conjugais aqui na Terra. Então essa é a vontade de Deus na sua vida, ter o cônjuge que você tem. É a vontade de Deus na sua vida, você está vivendo no meio socioeconômico que você está vivendo. Então quando você fala para Deus, seja feita a sua vontade, é essa a vontade dele. Agora, se você reclama do seu corpo, se você reclama do pai, reclama do filho, reclama do seu cônjuge, reclama do meio socioeconômico, você é uma alma revoltada. Porque a reclamação é um ato patente de uma situação conflitiva íntima que eu estou tendo. Toda vez que a indignação bater na tua porta, levanta, anda e abre a porta da dignidade. Jamais da revolta reclamando. É assim que a gente tem que aprender. Porque normalmente a gente abre a porta da reclamação, que é a da revolta. No lugar da gente praticar o ato digno daquilo que nos gerou indignação e mostrar que a gente está à nossa altura de fazer o que é certo, a gente fica reclamando. Então que a gente saiba ter uma atitude disciplinadora na desobediência dos nossos deveres. Se eu sei que é dever meu aceitar o que a vida está me dando, que eu não fique reclamando, mas que eu parta para fazer o que a vida quer que eu faça. Porque eu fazendo isso com consciência e responsabilidade, aí sim eu vou sair dessa vida melhor do que quando aqui penetrei. Porque o que vale nessa vida para cada um de nós são as mudanças que cada um faz dentro de você, e não as aparências que a gente mostra para os outros, através de comportamentos exteriores que não conduzem com as nossas crenças interiores. Então, foram essas 3 atitudes que ele teve que fizeram com que seus argumentos de inocência terminaram por prevalecer sobre a insidiosa perseguição. A gente tem que fazer que nem ele, sabe? Usar essas 3 fontes de atitudes em nossas vidas, fazendo isso sempre com perseverança. Hoje, amanhã e sempre. Porque é isso que Deus espera de nós. Se você quer conquistar algo para o espírito mortal que você é, você não vai voltar atrás daquilo que você começou a fazer. Porque se você voltar atrás, você não realizou mudança nenhuma em você. E você vai sair dessa vida do mesmo modo que aqui penetrou. Passa pela inspiração, mas não faz a sua renovação, a sua reparação dentro da vida. Muita paz a todos. Quinta que vem nós continuamos. Façamos nossa prece. Pensando nos conflitos da humanidade e em todos aqueles que ainda insistem em querer seguir no caminho do mal. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram,
Clamo por teu amor em benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recorda-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciona diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro descer para as almas traídas. Exorta-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Com profundo agradecimento que encerramos o estudo de hoje. Forçamos nossa gratidão a Deus, nosso Pai, aos trabalhadores desta casa e aos protetores aqui presentes, pelo amparo oferecido, por ter dilatado nossa capacidade de reflexão, a fim de estimular o aprendizado, e que com essa dádiva, Senhor, nos dias que se seguem, por nosso esforço próprio e individual, possamos criar raízes, aquilo que foi aqui estudado, para que eduquemos nossas más inclinações e unidos no sentimento de fraternidade, façamos frutificar no meio que nos rodeia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.